Olá, Rita Helena, boa noite. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, você ter disponibilizado seu tempo para bater um papo com a gente hoje. A equipe Baby Brincar agradece sua disponibilidade e você está aqui hoje para a gente bater um papo aí sobre alguns temas. Tudo bem com você? Oi, Micheline, eu agradeço muito, uma boa noite, eu agradeço muito por estar aqui, né, com você e com a equipe do Baby Brincar, e por essa oportunidade de estarmos conversando sobre questões tão relevantes para nós que trabalhamos na área da saúde. Certo, ótimo. Ah, então, no começo, né, a gente está passando, todos nós, né? E aí, Rita Helena, surgiu assim, eu trabalho com pacientes neurológicos, né? E lá no começo da pandemia, né, no final do mês de março, eu tive uma procura muito grande das mães que tinham crianças com deficiência para que eu pudesse ajudá-las, porque elas acabou que ficaram sem as atividades que as crianças faziam, que eram atividades como natação, dança, e o suporte da APAE. E aí eu gostaria de perguntar para você como que ficou, então, as APAES, né, não só aqui de Santa Rita, mas no Brasil, como que ficou esse suporte da APAE para as crianças nesse momento da pandemia? Como que foi no início? Como que está agora? Qual que é a previsão de como que vai ser daqui para frente? Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, no início, a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais nos orientou que a gente suspendesse todas as atividades, porque o nosso público é um público de risco, né? Nós temos patologias associadas à deficiência, e aí nós fomos orientados a parar com tudo. Nesse momento, o que nós fizemos? No início da pandemia, com o cancelamento desses atendimentos presenciais, a equipe multiprofissional da saúde, que é composta de fono, físio, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social, se colocou à disposição dos pais para eventuais dúvidas e suporte às necessidades apresentadas naquele momento. No decorrer dos dias, foram elaborados vídeos, né, materiais informativos, e que a gente colocava tanto na rede social, quanto também no WhatsApp da família, para que a família pudesse ali ver os vídeos, tanto da terapeuta ocupacional, como da fisioterapeuta, conversar com a psicóloga, com a fonoaudióloga, para que eles pudessem ter um respaldo ou até mesmo saber o que fazer perante uma ou outra conduta. E esse trabalho, o objetivo era a gente manter uma maior proximidade com as famílias e com os pacientes também. Porém, com o passar do tempo, nós vimos a necessidade de retornar às atividades. Então, desde junho, meados de junho, nós voltamos às atividades com a equipe da saúde. Lógico, com algumas restrições. Por exemplo, aquela criança que fazia 3 atendimentos por semana, com físio, fono e TO, ou se não, com físio, fono e psicólogo, a gente sentou, né, a equipe toda, e nós fomos fazer os critérios para ver qual que era a prioridade daquelas crianças, nos atendimentos, para que a gente pudesse atender o maior número de crianças, uma vez que a nossa equipe também estava reduzida. Porque nós temos as nossas duas terapeutas ocupacionais, elas são de fora, são de outras cidades. E para elas virem estava complicado, porque não havia ônibus, não havia, mas estava com horários restritos. E a nossa fonoaudióloga também é de fora. Então, devido a essa redução
da carga horária delas, e devido a gente não poder ter um acúmulo de pessoas no setor de saúde, e devido também à questão da higienização, a gente tinha que ter pelo menos 15 a 20 minutos de intervalo entre um atendimento e outro, com toda a higienização possível. Aí a gente teve que fazer esse critério. Seria a criança ia ser atendida somente com um profissional, aquele que ela mais precisasse naquele momento. Então, a equipe discutiu isso e determinou que fosse dessa maneira. Agora, nós continuamos assim, vai completar 2 meses que nós estamos nesse critério, e penso que enquanto a gente não tiver aí uma vacina ou alguma coisa mais eficaz, a gente não tem como voltar com todo mundo junto, né? Mas a gente está assim, e o que a gente tem feito também? A gente vai atrás das famílias, a nossa assistente social está o tempo todo indo atrás, telefonando, sabendo se eles estão precisando de alguma coisa, de alguma orientação. Muitos fazem uso de medicamento, então a gente tem orientado para ir buscar um medicamento ou o pediatra ou o neurologista, para que eles não possam ficar desamparados. Então a gente tem feito uma busca ativa também para suprir essas necessidades. Ah, certo. Então as crianças agora elas já têm suporte, né? Então, ficou parado alguns dias, é isso? E agora elas já têm... Ficou parado o mês de abril, do dia 18 até dia 31 de março, e o mês de maio também ficou parado. Nós retornamos em junho. Então, houve esse grande espaço aí de atendimento. E aí a gente mandando os vídeos, mandando as orientações para as famílias. Mas como é um trabalho muito específico, né, às vezes a família se sentia insegura de aplicar aquilo. Somente assim, algumas questões que eram mais, que podiam ser feitas pela família, que elas realmente faziam. Mas certo, então, hoje não está normal, né? O normal não tem, não sei quando que vai voltar. E se vai, né? A gente está aí nessa expectativa. Mas a questão dos atendimentos, eles estão tendo uma vez por semana só. Certo. Eu acho assim, porque eu sempre enfatizo com os pais dos meus pacientes, né, das crianças, que é muito importante estimular em casa. São coisas simples, né? Nada extraordinário, não. É uma pequena atitude, uma pequena ação ali do pai, que o pai aprende com o fisioterapeuta, com o outro profissional da saúde que atende o filho. Alguma estimulação dá para fazer. Então, eu acho que esse é o momento que os pais eles estão tomando consciência, né? Que precisa estimular em casa, né? Que eu sempre falo que o paciente neurológico ele precisa de uma certa repetição, né? Eu falo disciplina e repetição, tem que ser diariamente e muito estímulo. Então, não depende só dos profissionais, dos centros especializados, né? Como da APAE, depende muito da família. Então, esse é o momento, né? Da família estar aprendendo com os profissionais, né? Já que a gente não pode voltar, né? Já que vocês não podem estar voltando à atividade normal, né? Enquanto não solucionar esse problema da pandemia, mas é uma oportunidade, né, dos pais estarem aprendendo e estar, né, para ajudar seu filho em casa também, né? Eu acho que é papel dos pais. Que os pais muitas vezes empurravam isso pro profissional, mas não, a estimulação começa em casa, né? O aprendizado começa em casa. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe algo de muito bom, né? Principalmente para nós profissionais, que foi uma adaptação dos pais à pandemia. Eles tiveram, nessa adaptação à pandemia, eles tiveram que pegar de volta aquilo que eles demandaram para os professores e para os profissionais da saúde. Então, eles simplesmente colocavam as crianças lá, eles delegavam aos professores e ao pessoal da saúde, os profissionais, aquilo que muitas vezes eles podiam fazer. E agora a pandemia trouxe isso.
a oportunidade deles se adaptarem e fazer também algo para nos ajudar, que tanto a educação como a reabilitação das crianças não compete só a nós, compete a nós e a família. Então, aí houve um casamento, né? De repente, eles pegaram de volta aquilo que eles tinham delegado para nós. E é fundamental essa situação. E eles estão dando conta disso, né? O mais interessante é isso, que eles estão dando conta de fazer isso. Porque tem muita coisa que é papel dos pais, que é a função dos pais, e não só nossa. Exatamente. E a gente pensa assim, eu vejo que isso só benefícios que traz para a criança, né? Porque a estimulação depende da interação da família, dos pais, né? E como você falou, a pandemia está favorecendo isso agora, né? Foi um momento de mais união, de mais aproximação do filho, né? De ver as necessidades do filho e poder ajudar, né? Eu acho que... Com certeza. Eles fazerem a parte deles, né? Porque tem uma parte que é dos pais, não é nossa, né? Exatamente. A gente faz o que é nosso, mas tem um limite. Exatamente. Uhum. E Rita Helena, existe um projeto nas APAES, que é o projeto PIPA. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Como que é o projeto? Então, o projeto PIPA é o projeto de intervenção precoce avançada. É um projeto que visa acompanhar bebês considerados pela Organização Mundial de Saúde como de risco, sendo eles os prematuros, baixo peso, com algum atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, filhos de mães adolescentes, recém-nascidos que passaram por alguma intercorrência durante o parto. Nós temos também mães gestantes, hipertensas, gestantes diabéticas também fazem parte desse grupo de risco. E, atualmente, os bebês que têm irmãos autistas já diagnosticados também devem passar pelo projeto PIPA, porque a gente sabe que uma criança, um bebê que nasce numa família que já tem o autismo, ele tem de 4 a 7% de chance de se constituir no autismo também. Então, por isso que o projeto PIPA, ele amplia para essa população e é fantástico. O projeto PIPA, ele é através do governo do estado de Minas Gerais, quem financia é o governo, o SUS, através do estado de Minas Gerais, e o que ele acontece? Do 0 aos 24 meses, ou seja, de 0 a 2 anos. E essa criança, ela nasce, a pediatra ou a enfermeira do PSF já encaminha para a PAI, onde nós vamos fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento, ele acontece, então, deixa eu ler aqui, porque aí fica mais fácil. Nas seguintes faixas etárias, na alta hospitalar. Então, se é um bebê que tem síndrome de Down, na alta hospitalar eles já encaminham. Se é um bebê prematuro, na alta hospitalar eles já encaminham. Depois, com 1 mês... Então, ele vai na alta hospitalar, depois ele vai com 1 mês, depois ele vai aos 4 meses, depois aos 6 meses, aos 9 meses, aos 12 meses, aos 15 meses, aos 18 meses, aos 21 e aos 24. Então, todas essas, quando ele completa essas idades, ele vai para a PAI. Lá tem a equipe multidisciplinar, que é composta de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo. A equipe toda está lá numa sala adequada e, junto com a mãe e com o pai, eles vão, cada um da equipe, observar o bebê nas suas especificidades. A fisioterapeuta na questão da fisioterapia, a fono, a psicóloga, e aí esse atendimento ele dura em torno de 1 hora, 1h e 15 minutos, e o bebê vai, então, sendo avaliado em todas as áreas que nós
podemos avaliar dentro com esses profissionais. Os pais são orientados, então, quanto à importância dos estímulos e os malefícios do uso excessivo dos eletrônicos, quanto à estimulação auditiva, sensorial e motora, né? Então, nós, ao mesmo tempo que nós observamos esse bebê, a gente também orienta nessas questões que estão sendo vistas naquele momento. Uma coisa muito importante, Micheline, é que quando o bebê, se é um bebê com síndrome de Down, ele vai para o PIPA num primeiro momento e ele já é encaminhado imediatamente para a intervenção. Certo? Porque não justifica um bebê com síndrome de Down ficar só indo de 3 em 3 meses, de 2 em 2 no início. Ele já tem que entrar na intervenção uma vez semanalmente com os profissionais da fisioterapia e da fonoaudiologia e o acompanhamento psicológico para a mãe também, para os pais. Certo? Se já é um bebê que nasce que chega para nós já com atraso no neurodesenvolvimento, ele também já vai para a intervenção. Então, ele já não faz mais parte do PIPA. O PIPA são aqueles bebês que a gente acha que que ainda estão em risco, mas que não tem nada que justifique ele fazer o tratamento uma vez semanalmente. Ah, entendi. Certo? Então é um acompanhamento. Então, gostei muito de saber desse projeto, achei muito interessante, Helena, como você está relatando aí. Então, quer dizer que nesses meses que você citou, aí vai ser possível a equipe, então, detectar se teve alguma alteração de acordo com a fase de desenvolvimento, né? E aí, se detectou a alteração, aí já entra com a intervenção. Então, aí, na hora. Nossa, muito legal. A semana muito passada... Legal. A gente avaliou um bebê. E eu já, enquanto psicóloga, porque eu sou psicóloga, eu estava lá como psicóloga. Enquanto psicóloga, eu observei que alguma coisa não estava bem na questão da fala, né? Era uma criança, não é um bebê recém-nascido, mas era uma criança de 1 ano e meio, sem nenhuma fala. Nada, nem som não emitia. Aí eu já falei, não vai ser. E agora que ela foi encaminhada para nós. Né? Eu não sei se agora que foi encaminhada ou se agora que a mãe levou. Né? Eu só sei que a mãe chegou lá agora com o encaminhamento, e aí eu já falei, não, ela não vai para o PIPA, ela já vai para a intervenção. Ela já vai direto para a intervenção. Então, já pedi que a fonoaudióloga já começasse a atender a partir dessa semana. Então, isso é muito bom, porque a gente não espera. Só agora, por exemplo, se a gente avaliou uma criança com 4 meses, depois ela foi com 6 meses, e aí a gente viu que ela não teve nenhum ganho nesses 2 meses, aí a gente começa a avaliá-la uma vez por mês, ou se não, uma vez por semana. Então, a gente não espera as coisas irem acumulando. O importante para nós é fazer essa intervenção precoce o mais rápido possível, para que as coisas não aconteçam lá na frente. Uhum. Nossa, eu não conhecia esse projeto, nossa, estou achando extraordinário, porque é o que as mães realmente precisam. Muito legal. Foi uma dos projetos do SUS que eu mais admirei e que eu mais quis fazer parte enquanto a pai, né? A gente lutou muito para fazer parte desse projeto, porque ele é efetivo. Ele lida com a prevenção, é o que nós temos que fazer. Nós não podemos depois cuidar do que já aconteceu somente. A gente tem que ir na contramão, antes das coisas acontecerem. E o PIPA dá essa oportunidade para a gente, de estar agindo nessa época ali. Porque pensando assim a nível de plasticidade cerebral, né, que é a capacidade do aprendizado, né, do cérebro da criança se desenvolver, a capacidade da criança aprender,
com essa intervenção do PIPA, pelo que eu estou entendendo, né? Quanto mais rápido e mais precoce vocês entram com essa intervenção, o benefício é muito grande para a criança. Porque Sim, com certeza. menorzinha a criança mais plasticidade cerebral, ou seja, mais capacidade de aprendizado ela tem. E mais rápido Sim. ela vai melhorar o quadro, né? Então, vocês conseguindo entrar com essa intervenção precoce é fantástico, é excelente mesmo para a criança. E o mais importante é isso. Eu não deixo as coisas acontecerem. Eu vou intervir antes, né? E a família também, porque a família está junto, a mãe está ali junto, em todos os atendimentos, junto com a fisioterapeuta, ou junto com a psicóloga, ou junto com a fono. Então, ela está ali, ela está aprendendo o que eles estão fazendo. Então, ela pode dar continuidade em casa a esse trabalho. Né? Então, é fantástico. Muito bom. Aí a mãe vai ser capaz de estimular seu filho todos os dias, né? E saber, e aprender a importância, né? Aprender a importância de se estimular a criança todo dia. É isso que eu bato na tecla para as mães, entrar na cabeça das mães que elas têm que estimular as crianças todo dia, né? Exatamente. Que pelo bem dos filhos, elas têm que estimular as crianças todo dia. Muito bom, Rita Helena. Gostei muito. Você acha que tem mais algum detalhe que você queria falar para a gente sobre o projeto PIPA? Então, a única preocupação minha é que o projeto PIPA, quem detecta o projeto, a criança do PIPA é através dos PSF, tá? Então, essa família que vai no PSF e que ela fica sabendo, porque a enfermeira avaliou, viu lá na hora do peso, ou na hora da vacina, a enfermeira percebeu alguma coisa que não está ok, ela orienta a mãe a procurar, encaminha, né? Porque esse projeto, ele só pode ser encaminhado pelo PSF da família, onde a família mora, tá? Então, não adianta ir lá na PAI e querer fazer. Ele tem que vir um encaminhamento lá do PSF, da pediatra ou da enfermeira, e vem por intermédio do PSF. E aí, o que acontece? A gente consegue contemplar essa população que frequenta o PSF. Agora, a maior preocupação minha é essa população que não frequenta o PSF, que é a população dos consultórios particulares, a população de quem tem um poder aquisitivo maior e que não leva. E muitas vezes essas crianças chegam a desenvolver patologias porque às vezes passou batido e não percebeu nada no consultório do pediatra. Né? Então a gente tem. E aí o que acontece? De repente alguém me liga e fala: Rita, eu estou com minha filha de tantos anos que não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E eu fiquei sabendo que na PAI tem. Eu falei: olha, que legal, mas ninguém te falou isso? Não, porque eu vou no pediatra particular. E os pediatras, às vezes, não têm conhecimento do projeto PIPA. Né? E aí nós vamos ter que correr atrás. A criança já está com 1 ano e meio e nós vamos ter que correr atrás. Ela tem só mais 6 meses. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. O ano passado, a gente recebeu uma criança que ela já estava com quase 2 anos, né? 1 ano e 8, 1 ano e 9 meses, mas a questão, e ela tinha uma dificuldade muito grande, mas a questão dela era todinha sensorial. Ela tinha uma disfunção sensorial. E aí, quando ela foi para a PAI, para o projeto PIPA, que nós avaliamos, eu inclusive estava presente, a gente percebeu que era o sensorial dela. Imediatamente ela já entrou para a intervenção. E foi muito legal, porque ela entrou para a intervenção no final do ano, comecinho, depois a gente teve uns dias de Natal e tudo, mas ela continuou no período de pandemia, parou só esse 1 mês e meio, 2, já voltou de novo para a intervenção e ela teve um progresso imenso.
né? Olha que Agora, ótimo. precisou o pai saber por terceiros que na PAI existia o projeto Pipa, que faz isso gratuitamente, né? É gratuitamente, é oferecido pelo SUS. É um programa de sucesso do SUS. Então, por que todo mundo não pode fazer isso? Né? Toda criança que nasce. E essa menina, ela era prematura. Então, ela entrava no grupo de risco do PIPA, nos critérios de risco. Uhum. Olha, eu não sabia desse projeto PIPA, e eu trabalho com crianças, né, com lesão neurológica. Muitas crianças, bebês recém-nascidos, às vezes vêm com encaminhamento do hospital direto para mim, com certeza também não tinha conhecimento desse projeto, né, um projeto tão rico, que beneficia tanta criança, e eu acho que esses esclarecimentos que você trouxe para a gente hoje vai ser muito útil, porque todo mundo tem que saber disso, porque como eu também, profissional da saúde, não sabia, tenho certeza que muitos médicos mesmo não, muitos pediatras também não sabem, né, como você falou da rede particular. Exatamente. E eu acho que não sabe até pela falta da gente levar para eles. Quando o projeto PIPA iniciou em Santa Rita, a Secretaria de Saúde, nós fizemos uma reunião com todos os médicos e enfermeiros que trabalham com criança da Secretaria de Saúde. Então, por isso, esse pessoal já desde o início sabia. Mas o pessoal de consultório particular, ou dos convênios, realmente eles não têm acesso a isso. Né? E aí a gente precisa levar. Pode ser até uma falha nossa de não estar levando isso para esse pessoal. Mas a gente pode até fazer. Quem sabe aqui no canal não é uma oportunidade de todo mundo saber. Ah, sim, eu acho que hoje, com esses esclarecimentos de você aqui para a gente, está sendo ótimo. Eu acho que com certeza por aqui muita gente vai saber desse projeto, vai procurar, né, que as mães que precisam, os profissionais vão poder indicar, né, encaminhar, né, dar as orientações, como você falou, a primeira orientação é procurar a sua unidade de saúde, né, para ter o encaminhamento do SUS para poder a criança participar desse projeto. Então, é muito bom mesmo. Nossa, foi muito enriquecedor mesmo esses seus esclarecimentos hoje, Rita Helena. E... Certo, Rita Helena. Então, eu gostaria de agradecer você por ter participado conosco hoje desse bate-papo. Eu acho que você é uma excelente profissional, com tanta experiência, disponibilizou um pouquinho do seu tempo aqui para dar esses relatos para a gente. A nossa equipe Baby Brincar agradece muito você, né, admira muito você pela excelente profissional que você é, e obrigado por ter compartilhado seus conhecimentos, sua experiência e trazer tantas informações para a gente hoje. Eu que agradeço, Micheline e a equipe Baby Brincar por ter podido estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Quando precisar, a gente está aí para bater mais papo e falar mais ainda sobre a criança, o bebê e tudo que for importante para nós. Ah, que ótimo. Muito obrigada. Um beijo. Até a próxima, Rita Helena. Eu que agradeço.